As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos e a todas. Temos o prazer aqui de, mais uma vez, dar o pontapé inicial pro evento científico das comissões de estudo da BPI. Estamos aqui eu, Lucas Antoniazzi e Ana Paula Tempesta, que coordenamos conjuntamente aqui a Comissão de Direito da Concorrência. E a gente tem uma tarefa aqui interessantíssima nessa manhã de segunda-feira, que é discutir um dos assuntos mais controvertidos hoje no mundo, que é a regulação de plataformas. E nós escolhemos, obviamente, como estamos na Comissão de Direito da Concorrência, o enfoque do direito da concorrência. E para isso nós trouxemos 2 palestrantes aqui, que são pessoas extremamente preparadas e reconhecidas no mercado, com extrema experiência, e a gente combinou aqui que primeiro a Juliana falaria e depois a Amanda. Então eu vou apresentar a Juliana, depois o Lucas ou a Ana apresentam a Amanda na segunda metade. A Juliana vai falar essa primeira meia hora, e a Juliana Caice, ela é advogada, trabalha no Google, o que é para a gente uma honra enorme, né, poder ouvir de alguém que está aí no front, nas trincheiras. Ela é formada pela USP, pelo Largo São Francisco aqui em São Paulo, tem especialização em economia na FGV em São Paulo, e tem LLM em Stanford, em Law Science and Technology, e também certificada pela International Association of Privacy Professionals, IAPP. Enfim, como vocês podem ver, a Juliana tem um extenso currículo, e sem dúvida é uma pessoa com uma perspectiva única para falar sobre esse assunto. Então, não vou mais tomar o tempo, vamos dar espaço aqui para a Juliana falar. Juliana, de novo, um prazer tê-la aqui, uma honra. Você tem a palavra e, em seguida, como eu falei, a gente passa para a Amanda e o Lucas e a Ana vão apresentá-la adequadamente logo em seguida. Obrigado, pessoal. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo convite. Primeiro, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo.
Mas eu queria muito agradecer à organização, a você, para esse convite para falar aqui, que acho que, como você falou, é um tema super controvertido e é um tema que está super em voga, né? Então, regulação de plataforma de internet tem sido objeto de projeto de lei, audiência pública, enfim, tomada de subsídio do Ministério da Fazenda, e é um assunto que está tão em voga que é difícil trazer algum aspecto que já não tenha sido discutido à exaustão, mas eu vou tentar. É, como eu falei, tem tido muita pressão para regular no Brasil as plataformas da internet, e acho que a maioria das iniciativas ou propostas nesse campo, ela trata desse tema de duas formas, ou eles tratam do conteúdo das plataformas, ou seja, o que pode, o que não pode, ou como pode ser veiculado, ou o próprio funcionamento da plataforma, por assim dizer. E eu vou falar desse segundo tipo hoje. Mas eu queria fazer primeiro uma reflexão, né? Quando é que faz sentido regular? Eu acho que ninguém vai contestar que quando uma regulação estimula a inovação, aumenta as escolhas dos consumidores, ela é bem-vinda. Mas toda regulação tem trade-offs, né? E todo mundo está bem ciente disso. Sempre que a gente cria novas regras, provavelmente também surgem prejuízos, alguns intencionais e outros que nem sempre são tão visíveis quando você está pensando e estruturando essa regulação. E fazer esse balanceamento dos custos e benefícios é super importante para a gente entender se faz sentido regular. E eu acho que isso é especialmente importante nos mercados digitais. E eu falo mercados porque plataformas digitais cobrem mercados diversos, né? E um pouco diferente do que a intuição parece indicar, nem sempre é tão simples definir esses mercados, ou nem sempre as abordagens que são feitas para fazer essa definição é tão fácil e tão precisa. E são mercados que são super dinâmicos e geralmente envolvem um alto grau de inovação. Então tá, o benefício que se quer alcançar, acho que é bastante claro, né? São vantagens adicionais, ou uma posição mais benéfica para os consumidores. Mas e os prejuízos? Será que eles são claros, os custos, os prejuízos? E acho que sem ter uma definição clara de quais são esses prejuízos, a criação de uma nova regulação pode ser um tiro do pé. E eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre eles mais para frente. Ô, Juliana, aliás, eu acabei esquecendo de dar um aviso no início. Quem estiver nos acompanhando, eu já vi que tem bastante gente online. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no nosso chat. Como em anos anteriores, a gente vai tentar fazer de uma maneira super informal, mais um bate-papo mesmo. Então, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas e a gente vai conduzindo o papo assim. Desculpa te interromper. Não, imagina, super. Podem me interromper a hora que quiser e podem fazer perguntas também. Bom, mas acho que, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que o ponto central da discussão sobre regulação de plataforma é ter uma análise específica e clara sobre os benefícios, os custos, e demonstrar que esses benefícios, os benefícios que essas novas regras vão trazer, superam os prejuízos que eles causam. Eu acho que isso em qualquer campo que se pretende regular, mas acho que em plataformas digitais mais ainda. E não é só minha palavra, não precisa acreditar no que eu estou falando. O Ministério da Fazenda, na própria tomada de subsídios que eu mencionei aqui sobre os aspectos econômicos e concorrenciais das plataformas digitais, ele fala que parte do desafio regulatório é identificar de uma forma precisa quais são esses problemas e buscar as medidas equilibradas e proporcionais para não prejudicar os benefícios. Acho que a identificação das falhas e dos prejuízos e o sopesamento é, com certeza, a etapa essencial para decidir se faz sentido regular. E acho que aqui no Brasil, até onde eu sei, a gente não tem estudos que sejam específicos e que identifiquem claramente o que se pretende combater com uma regulamentação das plataformas.
ou até dizendo mais claramente, se o que se pretende combater é de fato um problema que existe no Brasil. Ô, Juliana, e eu queria aproveitar já, até para encorajar os demais também a fazerem perguntas. A gente estava discutindo isso no escritório na última sexta-feira, com um palestrante de fora, e surgiu essa questão ligada à inteligência artificial, né? O Brasil tem um voluntarismo em regular a inteligência artificial, está olhando muito para a questão do risco na Europa e está importando isso da Europa. E a professora Dora Kaufmann, ela faz uma crítica que me parece perfeita. É uma regulação copiada, com todas as aspas, da Europa, que é um mercado, que é uma regulação muito mais para desenvolvedores, né? Quando a gente não se pergunta quais são as dores sentidas pelo brasileiro, pela indústria brasileira, pelo mercado brasileiro no dia a dia, e o que a gente quer com essa regulação. Então, a impressão que me dá é que a gente regula pelo ímpeto de regular, sem se perguntar o resultado que a gente quer atingir com isso. Queria saber se você concorda ou não, e Amanda, queria depois também te ouvir aí sobre isso, porque isso não entra na minha cabeça. Eu acho sem se perguntar o que a gente quer com a regulação, criar a regulação, para mim, é algo completamente sem sentido. Zé Mara, acho que Não, a eu super. pergunta é qual política pública que a gente quer desenvolver com essa regulação, né? Quais políticas públicas que a gente quer desenvolver? Sim, eu super concordo. Eu acho que tem uma falta de clareza do que a gente quer fazer. Acho que tem esse ímpeto regulatório meio que tá todo mundo fazendo. Como é que eu não vou fazer? Eu tenho que fazer. Se outros países identificaram falhas e que estão endereçando isso, como que no Brasil não tem? Provavelmente são os mesmos. Então vamos copiar aqui um modelo ou vamos regular, porque é melhor, tem um pouco essa ideia de que é melhor regular do que não regular, e acho que é um pouco, o que eu tenho visto, assim, eu tenho essa impressão, que aí se você pergunta qual é o problema que você quer, que se quer endereçar com essa regulação? Ah, veja, são esses, olha, na Europa, não, tudo bem, na Europa, mas aqui para o Brasil, quais são as questões específicas de Brasil que a gente quer endereçar, né? Nem sempre essa importação faz sentido, né? E acho que também outra coisa que não é muito levada em consideração quando a gente. Amanda, se você quiser falar, desculpa, Não, vai lá, Juliana, imagina. Não, eu acho que super ligado a isso também, eu acho que a gente, quando discute muito a regulação, especificamente para as plataformas, eu acho que além da gente não ter claro por que a gente acha que precisa regular, qual que é a falha que está tentando se corrigir, qual é a política pública, como o Lucas bem disse, que a gente quer criar, eu acho que a gente também não para pensar o tanto que a legislação, a regulação vigente já endereça os problemas que a gente vê por aqui, né? Então, e aí, o grande problema que eu acho, que eu vejo, ainda nessa decisão de se faz sentido regular ou não, é que quando se cria regulações com base em condutas que se especula que teoricamente podem ser prejudiciais, essa análise do custo e benefício ela é praticamente impossível, né? Você não tem como saber qual se você baseia, né, a decisão de regular em atividades que podem ou poderiam causar danos, fazer antecipar quais são os prejuízos e tentar antever quais são os efeitos colaterais dessa regulação e como e se ele pode inibir a entrada de novos concorrentes no mercado, fica mais difícil. Então, e no final das contas, uma decisão por regular que é feita dessa forma, né, sem fazer essa análise muito clara, pode realmente ter o efeito de impedir inovação, diminuir a eficiência e diminuir a concorrência,
E aí quem é prejudicado, no final das contas, são os consumidores, né? As empresas, os órgãos governamentais e a economia como um todo. E é exatamente o oposto que se gostaria que acontecesse quando se pensa em regular. E aí, endereçando um pouco o que o Lucas falou, né? Qual que é a política pública que a gente quer criar e o que a gente... E quais são as falhas que a gente precisa endereçar? Bom, a gente deveria se preocupar com impedir a entrada de novos concorrentes e inibir a inovação no Brasil? Acho que sim, né? A gente tem um setor tecnológico aqui no Brasil super vibrante, ele é internacionalmente reconhecido, a International Trade Administration dos Estados Unidos reconheceu o Brasil como o 10º país no ranking mundial no setor de tecnologia da informação e o 5º no mercado de fintechs. A quantidade de unicórnios e empresas de tecnologia que a gente tem é diverso, né? Então a gente tem, só para falar alguns, a gente tem o Nubank, o iFood, a XP, o Quinto Andar, que atingiu o status de unicórnio já tem muitos anos, a Wildlife, que é uma empresa de games para celular, que acho que é uma das 10 maiores do mundo, Log, enfim, tem um monte. O que eu quero dizer é que, assim, o fato da gente ter um setor tecnológico tão próspero no Brasil parece ser uma indicação de que talvez não seja necessário regular plataformas digitais, né? E até que a criação de uma nova regulação pode afetar a capacidade dessas empresas e de novas empresas que queiram entrar no mercado, que venham entrar nos mercados, de crescer, de alcançar mais consumidores e lançar produtos melhores nos mercados. Então, mas enfim, o mercado está crescendo, a gente tem atraído muitos investimentos, mas também a gente ainda tem muitos gargalos, que também já são amplamente conhecidos, como escassez de trabalhadores qualificados para TI e também do lado de infraestrutura, a gente ainda tem problemas de acesso e conexão, que são especialmente importantes em mercados como redes sociais e vídeos sobre demanda. E acho que quando você soma essa situação que tem gargalos claros, com uma eventual intervenção excessiva do Estado através de uma nova regulação, isso pode mesmo sufocar e prejudicar o desenvolvimento desses mercados e também, né, como consequência, prejudicar os benefícios que a economia digital pode trazer para o Brasil. Então, como eu vejo, né? Eu acho que até o momento, hoje, a gente não tem estudos que apontem essas falhas, que a gente eventualmente queira endereçar. Acho que importar essas ideias do exterior talvez não faça sentido e não converse com a nossa situação aqui no Brasil. E se a gente não tem um problema para ser solucionado, acho que não faz muito sentido regular. E aí eu estou falando, na verdade, de regular especificamente, né? Porque a gente tem regulação, e as plataformas digitais estão sujeitas a essa regulação desde sempre. Então, a gente tem direito do consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas como aqui a gente está falando de concorrência, eu acho que a Lei de Defesa da Concorrência, ela é um exemplo muito claro para isso, né? Ela é bastante flexível e ela pode ser usada para coibir as mais diferentes formas de condutas nos diferentes modelos de negócio. Então, né, assim, vocês sabem muito melhor do que eu, mas todas essas violações que podem distorcer a livre concorrência e a livre iniciativa, elas podem ser endereçadas através do direito concorrencial, incluindo qualquer comportamento anticompetitivo que seja coordenado ou unilateral e das plataformas digitais. E acho que um
E é uma boa ferramenta que já tem sido utilizada para investigar e sancionar condutas e modelos de negócios das plataformas digitais. E ela tem a vantagem de não ser muito intrusiva ou menos intrusiva do que essas propostas atuais, porque ela não proíbe ex ante comportamentos que não se sabe se na prática vão ser benéficos ou não. Então, acho que o que eu quero dizer é que o direito da concorrência já proíbe as condutas que podem ser que podem causar danos e que não sejam legitimamente justificadas, né? Seja no mercado de plataformas digitais ou em qualquer outro. Uma preocupação muito frequente desses projetos são as condutas exclusionárias e exploratórias, que já são combatidas na legislação concorrencial brasileira. O parágrafo 3º do artigo 36 dá exemplos claros, mas, para além disso, o CAD tem poderes e discricionariedade para tratar de uma série de outras preocupações ligadas à concorrência. E a própria lei também já traz os remédios razoáveis e proporcionais para lidar com os efeitos negativos. E falando um pouco de CAD, o CAD tem uma super experiência em mercados digitais, né? O CAD é considerado uma das 10 melhores autoridades concorrenciais do mundo, e só para dar aqui um pouco de cor, entre 1995 e 2023, o CAD analisou cerca de 230 atos de concentração e investigou condutas potencialmente anticompetitivas em mais ou menos 25 casos em vários mercados digitais. Ou seja, ele já age com base no ferramental que ele já tem e endereça essas questões. E, para além disso, nos últimos anos, ele impôs medidas preventivas e celebrou vários termos de cessação de conduta com empresas de plataformas digitais, que atuam em mercados diversos, né? Entregas de refeições, agregadores de academias, agências de viagem. Então, não parece também ter um vácuo regulatório que precise ser preenchido com uma regulação específica. Então, enfim, a minha proposta aqui é que a gente não tem, de um lado, uma falha clara que a gente queira endereçar e a gente não tem uma necessidade ou um vácuo que precisa ser regulado. Acho que... Tá bom. Então, por que se fala tanto em regulação de plataforma, né? Acho que ou por que o direito concorrencial não é suficiente para... Ou por que se acha que não é suficiente para tratar das plataformas? Eu acho que um dos argumentos mais frequentes que eu tenho ouvido é que o direito concorrencial, no final das contas, demora muito para resolver a situação. Se é essa crítica, talvez não faça sentido criar uma regulação específica que pode trazer uma série de prejuízos, e sim pensar em soluções mais pontuais, menos intrusivas e mais eficientes. Digo que, por exemplo, agilização de processos através de calendário de processos, sei lá, os pedidos de informação podem ser mais específicos, mais direcionados, casos que trazem teorias de danos que são especulativas podem ser arquivadas de forma mais rápida, mais célere, ou mesmo até uma criação de uma unidade especializada em mercados digitais, dentro do CAD, pode ajudar. Então, acho que assim, a gente tem um direito concorrencial super equipado para lidar com isso, mas não é só isso, a gente também tem legislação de direito do consumidor, proteção de dados, e todos esses regramentos são aplicáveis às plataformas digitais. E acho que... E aqui eu vou começar a entrar mais nas ideias de regulação que eu tenho visto, né? Então, tá bom. Tá, Juliana, você falou aqui, acha que não precisa de regulação, acha que não precisa, que o Brasil não identificou falhas.
Mas é um pouco que que o Zamaro estava falando. Mas, poxa, todo lugar está pensando em regulação. A gente não pode ser assim tão diferente e não tem falha aqui no Brasil. Então tá, como é que... Então, se a gente decide que precisa regular, qual que é a melhor forma de fazer isso? Acho que a Amanda vai falar um pouco mais sobre como isso é feito hoje em dia, mas acho que me parece que não tem um consenso de qual é a melhor forma de fazer isso, né? Países diferentes resolveram as suas falhas com normas que são diferentes. Acho que um exemplo que todo mundo lembra é os Estados Unidos, que há décadas ele faz uma análise baseada em efeitos e a economia deles vai super bem, o que parece indicar que isso é eficiente. O Reino Unido, com a Digital Market Unit, adotou uma abordagem baseada em princípios. E tem o famoso DMA, né, que traz regras ex ante, regras bem rígidas ex ante, que trazem obrigações de fazer e não fazer, que são aplicáveis sem qualquer análise de que a conduta seja prejudicial. E aí eu vou falar um pouco de DMA, porque, né, se fala muito de DMA e porque também tem frequentemente uma inspiração aqui para os brasileiros, né? Quando a gente fala de DMA, a gente fala muito da inovação que ela traz, da abordagem inovatória que ela trouxe, mas acho que fala-se pouco ainda dos prejuízos que ela traz, e alguns deles que eu acho que talvez nem se imaginavam que iam acontecer e que a prática já tem demonstrado existir. Então, acho que a primeira deles é mais óbvia, e já ouvi bastante gente falar isso, que essa escolha legislativa de aplicar essas regras apenas para um grupo pequeno de plataformas digitais, que eles chamam de gatekeepers, que é determinado com base só no tamanho, praticamente, da plataforma, essa aplicação muito restrita pode acabar distorcendo a economia e selecionando arbitrariamente os vencedores e os perdedores. Então, acho que esse é um primeiro ponto de preocupação. Eu acho que, para além disso, como essas medidas são super específicas, elas tendem a ficar datadas, né? E se tornarem irrelevantes ou inadequadas mais rápido à medida que as tecnologias evoluem. E isso muito... ou não parece ser muito adequado para mercados que são muito dinâmicos, como os digitais. E a própria rigidez dessas proibições parecem já trazer alguns efeitos adversos que não eram imaginados. Acho que tem um exemplo aqui que a gente tem visto muito, que é a proibição ex ante do ranqueamento discriminatório, né? A lei determina que os gatekeepers não tratem de forma mais favorável no ranqueamento ou na indexação serviços e produtos que ele ofereça em comparação a serviços ou produtos similares de terceiros. Então, em outras palavras, essa proibição faz com que os gatekeepers não possam apresentar mais cima no ranqueamento seus próprios produtos, independentemente de se existe uma justificativa, um motivo para isso, e ela também não atinge outras formas de self-preferencing, ela trata só do ranqueamento. Acho que a preocupação deles ficou bem clara, né? A preocupação deles é que gatekeepers que sejam verticalmente integrados ranqueiem melhor seus próprios produtos, o que tornaria mais difícil que terceiros competissem de forma efetiva. Mas nos poucos meses da aplicação dessa regra, a gente tem visto alguns efeitos adversos. Então, falando aqui do Google, para cumprir com essa norma, o Google precisou parar de exibir alguns resultados, ou melhor, alguns recursos que permitiam que o usuário tivessem mais facilidade de acessar informações sobre voos, sobre hotéis e sobre empresas locais. Aqui no Brasil ainda existe, então se você, por exemplo, buscar
por hotel em Ubatuba, vai aparecer logo acima dos resultados orgânicos um quadro que tem um mapa com os hotéis nessa região e o preço da diária. Então, ou se você pesquisar por voos para a Cidade do México, vai aparecer um quadro também, sem mapa, mas ali com a possibilidade de os usuários pesquisarem por passagens aéreas numa determinada data, comparar preço. E para empresas locais, a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pesquisa padaria em Itu, vai aparecer ali um mapa com os links com as empresas nessa região. Então, hoje em dia, se um usuário da União Europeia fizer uma pesquisa sobre voo, o Google não pode mais mostrar todas as informações sobre companhias aéreas, horários horário de voo, os preços, situação de voo que aparece ali no Google Flights. A medida que tinha como objetivo impedir com que o Google, no caso, tivesse vantagem sobre as outras empresas que não são gatekeepers, tem trazido uma série de consequências que não se imaginavam, né? Então, acho que o primeiro deles é que a gente tem visto que o resultado da busca tem dado mais exposição para intermediários grandes do que para os sites dos próprios negócios, né? Ou seja, os usuários da União Europeia têm visto mais resultados de intermediários grandes, inclusive do que eles gostariam de ver. De forma também parecida, esses testes que a gente fez parecem mostrar que o DMA está redirecionando o tráfego de sites próprios, então, por exemplo, de hotéis, para sites de intermediários. E o usuário que eventualmente não quer o intermediário, ele quer chegar no site direto, acaba tendo que lidar com mais fricção e tem mais dificuldade de acessar os fornecedores direto. Não é só a gente que está dizendo isso, né? Uma associação de hotéis, já há alguns meses, verificou que nos países cobertos pelo DMA, teve uma queda de 30% no número de cliques nos sites direto dos hotéis e uma queda de 30% nas reservas diretas. Então, assim, no final das contas, queria se proteger quem não era o gatekeeper e acabou protegendo, mas não de uma forma homogênea, né? E estudos também que a gente fez mostram que teve uma redução na qualidade do resultado das buscas. As nossas métricas de qualidade indicam que os usuários que estão cobertos pelo DMA têm mais dificuldade de encontrar o que eles estão buscando. Então, eles precisam fazer precisam detalhar mais a busca para conseguir chegar onde eles chegariam mais fácil antes dessas implementações. Bom, para além disso, a gente tem muitos usuários reclamando que o resultado do Google Maps sumiu da página de busca e eles achavam esse recurso útil. Então, nos fóruns de internet, a gente encontra pessoas perguntando, mas como é que eu renuncio aos direitos do DMA? Né? E tem pessoas que, inclusive, criaram extensões para o Google Chrome que traz de volta esse botão do Google Maps. Então, acho que esses são só alguns exemplos, né, que eu quis trazer, porque a gente vê muito no nosso dia a dia. E aqui, junto com, talvez, um ponto para reflexão, e acho que isso eu já ouvi também muito se falar. A gente tem a gente que está fora da União Europeia, a gente tem a vantagem de poder olhar para isso, pensar o que deu certo e deu errado, antes de decidir se vai copiar ou se vai se inspirar nessa regulação que é bem atípica, né? Tá bom, mas se não é o DMA, como é que se regula
plataformas, assumindo que a gente precisa regular plataformas. Bom, eu acho que talvez a melhor abordagem seja a baseada em princípios, né? Onde você consiga medir a conduta pelo impacto que ela pode ter sobre a eficiência, sobre a inovação e sobre o bem-estar do consumidor. E essa regulação deve proteger a concorrência e não os concorrentes, que foi um pouco diferente do que o DMA fez, né? Então, como objetivo final deve ser promover a concorrência e a inovação e o bem-estar dos consumidores, uma regulação que blinda certos concorrentes de concorrer, porque assume que existe uma disparidade de armas, no final das contas opera às custas dos consumidores. Então, acho que, para além disso, as regras têm que se aplicar às atividades comerciais identificadas em mercados específicos, né? As grandes plataformas costumam operar em vários setores e mercados, e em cada um deles elas têm graus de força competitiva diferentes. Então, pode ser que num determinado setor ela tenha poder de mercado, mas num outro ela é um novo entrante, e em outro ela é um player marginal, até com dificuldade de entrar. E de outro lado, as empresas pequenas com menor capacidade econômica, elas podem ter poder de mercado em mercados específicos onde elas atuam. Então, o tamanho da empresa não é necessariamente determinante. E por causa disso, acho que as decisões deviam avaliar com base nas atividades comerciais específicas, em mercados específicos, não com base na empresa como um todo, ou pior ainda, quando você pensa em grupo. Bom, que mais? Acho que só faz sentido regular conduta que é resultado do exercício do poder de mercado de uma determinada, enfim, empresa, né? Porque impor obrigações que são desvinculadas do poder de mercado, no final das contas, pode prejudicar o potencial de inovação e de desenvolvimento. Acho que também as regras não devem levar em consideração o modelo de negócio, né? As plataformas e a definição dos mercados em que elas estão não devem ser baseadas no tipo de modelo de negócio que ela utiliza. Em primeiro lugar, porque, enfim, o modelo de negócio pode mudar durante a existência de uma plataforma, e não faz sentido você estar dentro ou fora de uma regulação, a depender do modelo de negócio que você usa. Então, se você é baseado em anúncio, você é de um mercado, e aí se você eventualmente faz uma mudança e passa a ser com base em assinatura, você deixa de estar naquele mercado, não parece fazer sentido. Então, essa é uma outra característica, uma forma de pensar que a gente tem visto bastante, que eu particularmente acho que não faz sentido. Juliana, desculpa te interromper, só estou aqui com a ingrata missão de tentar controlar o tempo, e como a gente está com o pessoal online, a gente tem que manter mais ou menos dentro do tempo previsto. Se você puder, eu sei que a gente já está se encaminhando para o final, mas mais um minutinho, aí o Lucas e a Ana apresentam a Amanda, e depois a gente deixa um tempinho para as considerações adicionais. De novo, desculpa aqui o meu papel de chato. Não, eu agradeço, porque a gente começa a falar e perde a noção da hora. Mas acho que eu tenho só mais um ponto, que eu acho que todas essas regras, como eu falei, né, elas têm que ser precedidas por evidências, né? E, claro, consulta pública é super importante para isso, mas, para além disso, uma vez que elas existam, a revisão dessas regras também não pode ser feita de forma discricionária. Eu acho que é isso, assim, basicamente é isso que eu queria trazer, né, Mauro? Obrigada. Acho que eu consegui ficar no tempo aqui. Terminei em menos de um minuto. Você falou que tinha um minuto, eu terminei É isso aí, super obrigado. Lucas, Ana, vocês estão com a palavra. Obrigado, Juliana. Vou apresentar a Amanda, que tem um currículo bastante extenso, mas vamos lá. A Amanda, ela é advogada e professora, doutora da Universidade de Brasília,
consultora no Pinheiro Neto, doutor em Direito Comercial pela USP, bacharel em Direito pela UFMG e Administração de Empresas com habilitação de Comércio Exterior pela UNA, ex-aluna da Universidade de Paris, autora de livros, e aqui um currículo que eu acho bastante interessante para a discussão aqui. Entre 2019 e 2022, foi subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público, SDCOM, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. Entre 2017 e 2019, foi chefe de gabinete do ofício do MPF junto ao CAD. 2013 a 2017, foi chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenadora do Programa de Leniência Antitrust. Atuou em negociação de acordos internacionais, ex-analista do Comércio Interior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio, cofundadora da Rede Woman Trust, idealizadora da entrevistadora do podcast Direito Empresarial Café com Leite, mãe do Pedro e do Lucas, que acho também importante sempre a gente citar isso. Amanda, por favor, e eu vou aproveitar a minha fala aqui já para deixar uma pergunta para a Juliana e para a Amanda, para ser respondida depois, obviamente. Sempre quando a gente fala em regulação, e a gente está falando uma comparação, assim, sempre tem a discussão, a regulação ou até a ausência de regulação nos Estados Unidos, em alguns determinados aspectos. A Europa ela tem um perfil em quase tudo mais regulatório, e tem um aspecto competitivo entre os próprios países ou nações. Eu lembro muito que eu participei recentemente de uma palestra do Sérgio Branco falando sobre regulação de inteligência artificial. Ele estava falando exatamente como até a Europa estava cogitando mudar um pouco seu perfil regulatório, exatamente para não ficar defasada, porque a regulação pode trazer um perfil menos competitivo comparativo à China, que a gente sabe que é uma coisa própria, e os Estados Unidos. Então, minha pergunta é isso: como vocês veem o papel do Brasil nessa competição internacional e como a regulação pode afetar o nosso papel? Juliana trouxe a informação que nós somos o 10º país mais inovador, né? Então, assim, como vocês veem essa questão, se isso pode de alguma forma, contribuir ou mais, prejudicar, se a ausência de regulação pode trazer. Enfim, é isso, essa é a pergunta, depois já deixo a palavra para a Amanda. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Zé Mauro, pelo convite, a oportunidade de conversar com vocês aqui na VPI, e ainda mais de falar depois da Juliana, que aumenta aqui a minha responsabilidade, ela que certamente está imersa aqui nessas discussões, participando na ponta aqui de todos os debates. Então, a minha ideia aqui é complementar, talvez, a apresentação da Juliana, e espero te responder, Lucas, ao longo aqui da nossa conversa. A ideia aqui foi trazer um pouquinho desse cenário de formas de regulação, como que isso tem sido endereçado ao redor do mundo, de modo muito complementar com o que a Juliana trouxe, e talvez exemplificar com um caso de como que a gente tem visto essa discussão acontecendo e essa esse sistema multiportas, vamos dizer, que a regulação antitruste tem trazido para os mercados digitais. Em 3 grandes blocos, aqui prometendo ficar dentro do tempo também, a ideia é eu traçar um pouquinho rapidamente aqui com vocês qual que é o modelo analítico que a gente tem utilizado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, um pouquinho do histórico do Brasil a respeito desse tema, e esses 2 primeiros blocos vão ser muito voltados para o que a gente chama no direito concorrencial, para análise de condutas, ou seja, práticas de empresas, ações de empresas que podem ser investigadas, sobretudo pela ótica unilateral, ou seja, não envolve um acordo entre empresas concorrentes, por exemplo, para implementar uma determinada prática de mercado. Por outro lado, quando eu chegar aqui no caso Activision Blizzard, a Microsoft Activision Blizzard, a ideia é a gente apresentar aqui um pouco pela ótica do que a gente chama de estruturas, ou seja, as operações societárias ou alterações de atos de concentração que são submetidos à análise das autoridades antitruste ao redor do mundo, e como que, mais uma vez, esse mesmo instrumental teórico acaba impactando nessas 2 pernas. Então,
muito rapidamente, a gente vai ter uma evolução teórica ao longo dos anos a respeito das chamadas teorias do dano ou dos chamados modelos analíticos que são aplicáveis à análise antitruste. A gente vai ter, inicialmente, aqui uma divisão em duas grandes escolas, vamos colocar, uma escola até 2020 aqui, mais chamada, né, muito lastreados na escola de Chicago, com uma lógica mais liberal, e uma segunda escola que hoje é chamada de neobrandesiano, que bebe, portanto, em Luiz Brandeis, que foi um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, utilizado pejorativamente por alguns como hipster antitrust, que é chamado. Essas duas aqui, escolas, vamos dizer, elas acabam tendo um maior embate. Então, a escola de Chicago, por uma lógica mais liberal, dizendo que não se deve, né, de nenhum, que o direito antitruste ele não deve ser nem um pouco intrometido, como dizem em Minas, ele deve basicamente, né, esperar aqui a própria condução do mercado pelas empresas. Os neobrandesianos, por outro lado, de um modo aqui com muitas aspas, eles vão colocar uma posição um pouco mais de intervenção, de necessidade de uma atuação mais pesada, tá, do direito antitruste. Depois de 2021, a gente vê alguns professores entrando talvez um pouco na ótica modernista, que talvez venha a ser aqui um caminho de meio termo. Faço aqui referência e mérito aqui a algumas dessas reflexões, a dissertação de mestrado do Marco Antônio Fonseca, que foi meu orientando aqui de mestrado na Universidade de Brasília. Não sou professora, oriento a pesquisa dele, então sempre gosto de divulgar boas pesquisas que eu acho que contribuam aqui para o nosso debate. Então, como que a Europa se posiciona? Aqui a gente tem a Margrethe Vestager, que é hoje a liderança na Comissão Europeia voltando para antitruste, e que tem uma posição muito firme a respeito da necessidade de atuação do direito da concorrência nos mercados e, em especial, inclusive, em mercados digitais. Então, Juliana já trouxe aqui essa discussão sobre o DMA, está super quente, teve a entrada em vigor, teve audiências públicas com as empresas, teve as primeiras definições de quem são os gatekeepers aqui. Não vou entrar aqui nesse tema, porque envolveria um detalhamento super profundo, mas sim, a gente tem uma série de repercussões, a gente tem já algumas consequências imediatas, como a Juliana mencionou, como mudanças de posicionamento, mudanças de perfil do negócio ou de serviços, da forma de prestação de serviços na Europa, e o que a gente tem visto de uma discussão também é, de algum modo, essa fragmentação dos negócios, porque, por vezes, as empresas farão uma estratégia intencional de fragmentar o seu modelo de negócio para atingir de um determinado modo, para cumprir de um modo o DMA na Europa e nos outros países manter eventualmente aquele mesmo modelo de negócio anterior. Então, tem algumas empresas que acabam modificando a estrutura do negócio em todos os países, outras que estão fragmentando eventualmente o seu modo de aplicar o modelo de negócios. O que, mais uma vez, vai gerar uma série de outras repercussões a respeito da fragmentação. Participei de um debate recentemente com autoridades antitruste ao redor do mundo, mostrando que talvez isso pode ser um problema, essa quebra, vamos dizer, do modelo de negócio ao redor do mundo. Por outro lado, para a autoridade antitruste poderia dar uma sinalização interessante de que remédios antitruste poderiam sim ser aplicados de modo também fragmentado ao redor do mundo. Então, só para a gente ver como que o mesmo fato acaba tendo repercussões diferentes, tanto pela ótica da indústria quanto pela ótica da autoridade concorrencial. E aqui, de um modo muito rápido, mostrando esse recorte, mais uma vez, da pesquisa foi até 2021, e a gente já tem uma evolução de casos bastante significativa depois em 22, 23 e também nesse ano, mas só para mostrar que a gente tem um histórico muito relevante de casos na Europa voltado para mercados digitais. Então, a gente tem casos desde ali de 2010, e a gente vai tendo uma série de outros casos recentes, de modo que, quando a gente vai ver no consolidado, mais uma vez, esse dado recortado até 2021, a gente tem mais de
40 investigações na Europa voltadas para práticas supostamente anticompetitivas em mercados digitais. A gente vai ter, né, uma parte voltada para dados, que acaba sendo absorvida na Comissão Europeia, a gente tem uma parte de discriminação, de autopreferenciamento, algumas questões relativas à interoperabilidade, à exclusividade, a funcionamento de produtos depois da aquisição. Então, a gente tem uma série de processos voltadas para a investigação de mercados digitais, e o que é interessante é que desses mais de 40 casos, a gente, até aquele momento, a gente não tinha nenhuma absolvição. Então, todos os casos ou terminaram. Juliana? Não, é que eu não estou vendo essas telas passarem, Amanda, eu estou só na Não tá primeira vendo? tela. Eu ia Não, falar isso para também. mim tá. Meu Deus do céu. É, verdade. E eu super achei que vocês estavam vendo e que tá vários gráficos legais. Nossa, peraí, então calma aí, vamos ver se aqui vai de novo. Eita, peraí, Porque a quanto gente tá tempo? vendo só a primeira tela ali da apresentação. Então eu vou atrás desse. Agora tá vendo? Não, ainda não. You are sharing. Peraí, share. Não Eu tô, acho que se você colocar. não tá indo? Meu Deus. Não tá na forma de apresentação, tá? A gente consegue ver Isso, sua não, mas tela. então tá. Mas tá vendo, né? Tá. Deixa eu fazer aqui, ó, peraí. Aqui, tá vendo ou não? Ainda não. É no item no ícone da direita, o pequenininho ali, ó, antes do zoom. Aí para a direita, para a direita. Aqui? Isso. Não. Aí agora a gente tá vendo. Agora Isso, foi, agora agora foi. foi, agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora Sim. foi? Então, só vou passar 2 segundos, porque foram muitos slides bonitinhos para a gente perder, mas muito aqui, muito rapidamente. Então, os Chicago neobrandesianos, com os modernistas aqui no meio do caminho, que eu mencionei para vocês, Margaret Vestager, aqui representante da Comissão Europeia, a discussão sobre o DMA, a discussão aqui sobre a evolução dos mercados digitais, todos os casos, aqui o que eu mencionei dos mais de 40 casos com os tipos de conduta, e aqui o fato de que a gente não teve nenhuma absolvição até esse momento. E a gente percebe, portanto, uma lógica que, em tese, estaria voltado inicialmente para um neobrandesianismo na União Europeia, indo aqui para uma lógica mais modernista. E aqui, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem um perfil um pouco diferente. A gente tem uma evolução ao longo do tempo aqui a respeito de novas discussões que estão sendo trazidas para mercados digitais, e a gente tem um marco interessante, que é essa Executive Order do presidente da República, voltada para a promoção da competição nos Estados Unidos. Então, mostra como que esse tema se tornou tão político mesmo nos Estados Unidos. E a gente vai ter, basicamente, 3 grandes referências nesse debate nos Estados Unidos, que chegam até a ter canecas com seus próprios nomes. Imagine nós aqui com os presidentes das autoridades antitruste, né, os representantes tendo caneca aqui, pessoas se tornando efetivamente centrais para o debate antitruste nos Estados Unidos. E aqui a lógica muda. Se lá na Comissão Europeia a gente tinha mais de 40 casos, aqui a gente vai ter basicamente 10, 12 casos, pelo menos até 21, a gente vai ter uma mudança no perfil das investigações, voltando um pouco, né, para condicionamento de serviços, a gente vai ter um pouco de interoperabilidade também, de exclusividade, mas a gente vai ter que, diferentemente da Comissão Europeia, a gente não vai ter nenhuma condenação. Então, é uma lógica reversa, basicamente, dos posicionamentos. Tem uma série de razões para isso, também uma lógica geopolítica, e aí, Lucas, respondendo um pouco para isso, né? Tem muita
discussão a respeito de interesses governamentais, no sentido na condução ou não de investigações. Eu acho que esse ponto também, essa lógica geopolítica, é um elemento interessante para pontuar. Mas se a gente, então, a princípio, estaria voltado para uma escola de Chicago, talvez nos Estados Unidos, talvez ao longo do tempo a gente esteja caminhando aqui um pouco mais para o modernista, puxada pelos neobrandesianistas, sobretudo aqui pela linha da Lina Khan. Então, a gente está sendo puxado para um caminho ou para os neobrandesianistas ou para os modernistas. Então, em termos de Brasil, a gente tem uma série de casos sendo investigados ao longo do tempo, Juliana já mencionou isso, a gente tem histórico de investigações no Brasil em mercados digitais, e esses casos, eles acabam tendo uma nomenclatura muito ampla aqui de abuso de posição dominante. E aí esse abuso de posição dominante abarca uma série de tipos de investigação, mas a gente vai ter também casos específicos voltados para exclusividade, limitação de acesso a concorrentes, tem um caso de scrapping ou de raspagem de conteúdo, criação de dificuldades. Então a gente tem aqui algumas investigações, mas são por volta de 20 investigações até esse recorte temporal. E também interessante mencionar que não temos nenhuma condenação nesse mercado, mas um movimento recente, que eu até escrevi um paper, um artigo sobre isso, da concessão de medidas preventivas pelo CAD, ou seja, diante dessa dificuldade, né, de se conduzir investigações ao longo do tempo, que a Juliana bem mencionou, que é uma das críticas, né, da dificuldade das investigações ao longo do tempo, o CAD tem optado por, em vários casos, conceder uma medida preventiva para interromper os efeitos daquela prática enquanto investiga. O que, mais uma vez, pode ter uma série de benefícios, mas também alguns riscos aí da adoção dessa prática. Então, o CAD também, se a gente colocar, talvez ele esteja caminhando entre uma escola de Chicago para uma ótica modernista, mas ainda com dúvidas, ainda de um modo mais cinzento, eu diria, apesar de investigações recentes também que o CAD tem iniciado a respeito desse tema. Essa discussão tem seguido muito fortemente em debates, em documentos de trabalho, em cadernos. E quando a gente vai falar de caso, eu acho que esse caso é interessante, tentando fechar aqui dentro das 10 horas aqui, para a gente poder ter espaço para o debate também. Mas o caso Microsoft Activision Blizzard, ele é interessante porque ele mostra, dentro da estrutura de games, uma visualização desse mercado de plataformas digitais pela ótica de atos de concentração, ou seja, operações societárias que vão ser levadas para as autoridades antitruste. Então, a gente vai ter a gente vai ter vários mercados, submercados dentro do mercado de games, desenvolvimento, publicação, distribuição, marketing, hardware e compra de games. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês, que é interessante, é que a gente vai ter os games basicamente como uma plataforma de dois lados. Então, a gente vai ter tanto que os jogadores, as pessoas vão querer jogar o mesmo jogo que os seus amigos estão jogando, e a gente vai ter também que os desenvolvedores de games e as plataformas, elas vão querer acessar aqueles jogos, aqueles usuários, né, que tenham a maior. Os desenvolvedores vão querer acessar aquelas plataformas que tenham a maior base de usuários. E essa operação, portanto, ela é interessante porque a gente tinha a Microsoft atuando no mercado de desenvolvimento de jogos, sobretudo ali com o Halo, e também no mercado de hardware, sobretudo o Xbox, para quem usa aqui o Xbox, e a gente tem o mercado de compra de games, então tem tanto pela ótica de subscription, quanto pela parte de cloud gaming, que é o Xbox Game Pass. E, por outro lado, a gente tinha Activision Blizzard, quem não ouviu falar, muito provavelmente já viu falar dos jogos, então a gente tem Candy Crush no celular, a gente tem Call of Duty quando a gente está jogando no console, e quando a gente vai ter a operação, ela vai concentrar, portanto, de um modo horizontal no mercado ali de desenvolvimento de games, com o jogo Halo da Microsoft e os jogos da Microsoft, desculpa, com os jogos da Activision Blizzard, mas a gente vai ter também uma modificação na estrutura vertical. Qual que é essa lógica da estrutura vertical? Os jogos, portanto, eles são vendidos não apenas no Xbox, mas também em outros consoles, então PlayStation e Nintendo. Então, a discussão
discussão aqui, e aqui me pareceria mais tradicional, vamos dizer, no antitruste, fala assim, a Microsoft, depois da operação, teria incentivos, teria capacidade, incentivos de, por exemplo, fechar o mercado desses jogos para PlayStation e Nintendo? E as respostas das autoridades antitruste ao redor do mundo foi que não teria incentivos. A Microsoft teria incentivos a manter os jogos da Activision Blizzard sendo vendidos para os concorrentes também no mercado vertical. Mas o que é interessante aqui nesse caso é que a discussão toda centrou-se no mercado de compra de games, sobretudo no mercado de cloud gaming, que é a aposta para o futuro, no fim das contas, para o mercado de games, e, portanto, e mesmo o fato da Microsoft ter com o Xbox Game Pass menos de 5% de participação de mercado, o que é uma participação bem baixa para fins de integração vertical, as discussões avançaram muito fortemente no fato de que esse era um mercado em crescimento e que a gente teria, portanto, uma série de preocupações com a viabilidade de negócios concorrentes aqui diante dessa expansão dessa integração vertical, com uma alavancagem, portanto, do mercado de Xbox Game Pass. Para concluir, a gente teve, portanto, uma aprovação sem restrições no CAD em outubro. A bagunça começou, no fim das contas, ali em setembro, em abril de 2023, quando a gente teve uma decisão da CMA, que é a autoridade do Reino Unido, reprovando a operação. 2 semanas depois, a Comissão Europeia aprova com remédios, então colocando basicamente algumas condicionantes para a aprovação da operação. E mais a gente vai ter aqui na Federal Trade Commission, a gente teve que a operação foi impugnada, depois a gente teve a autorização da implementação da operação, mas a gente ainda tem trâmites, sobretudo pela ótica de discovery, para apresentação de informações adicionais aqui relacionadas a essa transação. Na CMA, foi reapresentado o caso como uma operação reestruturada, traçando uma modificação na lógica de cloud gaming, então reorganizou essa operação para representar na CMA e, portanto, em setembro do ano passado, essa operação foi aprovada na CMA. Então, aqui, eu acho que me mantendo aqui dentro do tempo do nosso bate-papo, a gente tem uma evolução dos modelos analíticos ao redor do mundo, a gente tem uma série de casos no Brasil com um apetite, em especial, na minha visão, para a aplicação de medidas preventivas, pelo bem ou pelo mal, é importante dizer, mas trazendo os dados aqui sobre a utilização pelo Brasil, e essas discussões sendo trazidas não apenas pela ótica de condutas, mas também pela ótica em atos de concentração e operações societárias que são levadas ao CAD. É isso, fico à disposição aqui para sanar maiores dúvidas também. Acho que a Ana podia... Obrigado, Amanda, fantástica a apresentação, extremamente informativa, clara, aí, com uma série de exemplos práticos. Super obrigado. Acho que a Ana poderia, talvez, não sei se tem alguma pergunta, mas fazer o nosso encaminhamento para o final. Tá bom. Bom, muito interessante a palestra da Juliana e da Amanda, né? Contribuiu muito aqui com o tema. Eu estou, na verdade, aqui tentando ver se tem alguma pergunta do público. O chat é o mesmo para todos, né? E eu gostaria de... Aqui não tem nenhuma pergunta das pessoas que estão nos assistindo. E então eu gostaria só de perguntar, né, se as pessoas têm alguma pergunta ou não. Senão nós podemos aqui seguir com as nossas perguntas, né? Vamos dar um tempinho aqui. Acredito que não. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre o que vocês acham sobre a regulamentação das redes sociais, né, que está sendo feita pelo TSE. Se vocês acham que se aplica aqui ou se não se aplica, se foge um pouco do nosso tema. Alguém gostaria de falar, Juliana ou Amanda? Não é a minha
prática, apesar da gente ter um debate acadêmico sobre fake news e antitruste, esse não é um debate que hoje está acontecendo, então eu passo eventualmente aqui para a Juliana comentar sobre esse tema. A Juliana Eu tá acho que assim, a Juliana tá no olho do furacão. Eu andei falando com outros amigos lá do Google sobre isso e tá. É porque é um tema Vamos, pujante, né? É um tema pujante, de repente, vocês têm algum comentário, né? Já entendi a colocação de vocês, eu concordo em relação a essa necessidade de sopesar, né, os benefícios, ah, e, e os não benefícios, né, que trariam para os concorrentes, né, para as empresas. Mas como está pujante essa questão, eu quis trazer só para saber se vocês têm alguma opinião a respeito. eu acho que, de novo, né? Acho que os objetivos são muito louváveis. Acho que geralmente a dificuldade está em como isso se traduz na realidade e as consequências não previstas, que foi uma das coisas que eu falei aqui, né? Essa regulação do TSE sobre os anúncios políticos durante o período eleitoral, ele foi, né, foi debatido, tá, não sei o que, mas do jeito que ele veio muito mais amplo e criando uma série de obrigações que deveriam ser cumpridas num prazo muito curto, né? Então, isso também, enfim, saiu na mídia, a gente anunciou publicamente também. Como consequência, o Google Ads, por exemplo, resolveu que não vai atuar, não vai permitir anúncios políticos, porque porque a gente não tem capacidade de criar as ferramentas e cumprir com as obrigações que a regulação manda. Então, talvez o paralelo aqui é um pouco isso, né? Acho que o intuito é super claro, mas às vezes a forma como se instrumentaliza essas obrigações que pretendem chegar nesse objetivo e a velocidade que se imprime a isso, às vezes não é compatível com a realidade. E aí eu consigo fazer um gancho até com a pergunta do Lucas, que é essa questão super regulatória da União Europeia. A gente vê que a União Europeia está sempre à frente e é sempre um lugar onde as pessoas olham para o lado da regulação, mas quando a gente fala de plataformas digitais e economia digital, a Europa não é um dos países que está mais à frente, né? Tem gente que fala aí que a Europa está passando 30 anos de inverno digital, então, que faz 30 anos que não tem uma pujança nesses mercados. Então, tem aí um paralelo também, né? A Europa claramente fez uma escolha pela regulação e tem focado muito mais nisso. Pode ser causa, pode ser efeito, aí também não é muito claro e não acho que é impossível trazer essa conclusão de uma forma clara, mas fato é que é super regulado e não é uma potência em mercados digitais. Então, acho que tem aí pelo menos enfim, uma correlação que vale a pena olhar. Acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu. Tá ótimo, obrigada. Não, Juliana, mas e aproveitando, a minha pergunta era exatamente nesse sentido, porque sim, a gente vê, enfim, até a China se tornando uma potência digital, né, há muito tempo, enfim, lá é não me proponho nem a dizer exatamente o que é, mas a gente vê também no mercado digital norte-americano uma ausência total de regulação. E essa minha pergunta sempre vem, eu não sei se você sabe aquele livro do Chutando Escadas, do Hang Chung, que eu sempre penso em como a regulação ou não, a ausência de regulação pode interferir no desenvolvimento de determinado país em um determinado mercado ou servir até como uma forma de barreira alfandegária. A gente, no ano passado, teve o nosso painel aqui no Encontro Científico foi para discutir concorrência e ESG. E aí a palestrante do ano passado falando exatamente sobre a perspectiva de uma altíssima regulação no mercado europeu, que só empresas europeias conseguiam atingir o grau regulatório. Então, assim, para exportar ou competir, empresas estrangeiras competindo no mercado europeu, tornava quase impossível. Então, eu acho que tem muito a ver isso. Assim, a gente, como país, quer regular, por que a gente quer regular e qual o impacto disso nesse cenário geopolítico. Enfim, acho que a minha pergunta era mais nesse sentido, e até porque, assim,
quando a gente fala em grandes plataformas, a gente não desenvolve. Acho que a gente tem um mercado de inovação muito grande, mas é isso, entendeu o que a gente consegue criar, né? Aí pensando até numa política de campeão nacional, essas coisas todas, desenvolvimento nacional, o que a gente quer desenvolver? E mais, assim, até outras perguntas, assim, qual o grau qual o risco de captação do próprio regulador? Quem seria o regulador? Eu acho, assim, sob uma perspectiva concorrencial, a gente tem um CAD fazendo um trabalho dentro do limite do que o próprio CAD consegue fazer no antitrust. Eu sou particularmente, eu gosto muito de direito de trust, eu tenho algumas críticas ao CAD, mas, enfim, ele faz o que pode. Mas quem seria, e qual o risco desse órgão regulador ser capturado pelo regulado, né? Que também é um risco que a gente tem muito quando a gente trabalha em regulação, principalmente no direito digital, que você tem essas informações, que em tese, tudo bem, agora a gente tem LGPD cada vez mais claras com os dados que estão sendo utilizados, mas enfim. Então, qual é o risco também no mercado regulado ser cooptado ou capturado pelo regulado? Enfim, são mais provocações do que respostas. Eu não sei se a gente tem alguma resposta hoje em dia sobre isso. Mas, enfim, é só esses breves comentários que eu tinha. E agradecer também. Bom, acho que é isso, né? A gente já está se encaminhando para o final, cumprimos aqui religiosamente o nosso horário. Acho que fica mesmo o nosso agradecimento às nossas palestrantes. Juliana com uma visão prática aí do dia a dia, como eu brinquei, né, das trincheiras. Amanda com uma visão acadêmica, mostrando para a gente o que está acontecendo em termos de casos e resultados práticos de discussões. Acho que foi um debate muito rico em trocas de ideias e tudo mais. Eu queria convidar aos muitos espectadores aqui que estão nos acompanhando a continuarem acompanhando os debates desses nossos encontros científicos e das palestras que vão acontecer ao longo dos próximos dias. A BPI tem se esforçado para trazer palestrantes de alto nível, promover um debate qualificado e certamente a gente tem atingido esse objetivo e foi um excelente pontapé inicial hoje com o nosso evento da Comissão de Direito da Concorrência. Então, Juliana, Amanda, muitíssimo obrigado pela gentileza e esperamos contar com vocês numa próxima ocasião aí para aprofundar esse debate, tá bom? Foi maravilhoso mesmo. Obrigada, muito obrigada de novo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tchau. Obrigado. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital.
também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.